Problemas de fé e moral. Quem é Deus? A multidão de religiões, todavia, elas se agrupam sob três principais títulos: o politeísmo, o panteísmo e o monoteísmo. Consideremos cada bloco de per si. O politeísmo admite vários deuses ou deusas com sua mitologia fantasiosa. Tal posição fere a lógica que ensina só poder haver um Deus, ser infinitamente perfeito. O politeísmo é uma modalidade rudimentar de religião, segundo os cristãos. O panteísmo professa que tudo, pan, é Deus, theos em grego. Pan é tudo, né? E theos é Deus. Também peca contra a lógica, pois admite que a divindade possa evoluir. Ora, toda evolução é sinal de imperfeição, pois é mudança, ou para melhor ou para pior. Além do que é preciso observar que não se podem atribuir ao mesmo sujeito finitude e infinitude, eternidade e temporalidade, necessidade e contingência. O monoteísmo admite um só Deus, como é lógico, distinto do mundo e do homem, que são criaturas dele. Em meio ao mundo pagão do século XIX a.C., surge o monoteísmo com o patriarca Abraão, talvez restaurando o monoteísmo primitivo da humanidade. São três as religiões monoteístas da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo é essencialmente a expectativa de um Messias. Este veio no cristianismo, que é o auge da religião judaica. Quanto à religião islâmica, é a fusão da antiga religião árabe com elementos do judaísmo e do cristianismo. Ofende a lei natural, que é a lei de Deus, permitindo a poligamia e a guerra santa, onde se vê que o monoteísmo é por excelência representado pelo cristianismo. Dentro deste existem várias denominações, mas só uma foi fundada por Jesus Cristo com a promessa de sua assistência infalível até o fim dos tempos, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Deste percurso se conclui que, objetivamente falando, existe uma só religião verdadeira católica. Afirmando isso, não se nega a possibilidade de salvação para as pessoas que, de boa fé, candidamente professam outra crença religiosa. Não serão julgadas por Deus conforme os parâmetros do Evangelho, que o Senhor não lhes terá revelado, mas segundo a fidelidade de sua consciência às normas por elas tidas como obrigatórias, segundo a Constituição Lumen Gentium número 16. Aprofundemos a conclusão acima, então. O cristianismo, as suas credenciais. Deus existe, quem é ele, né? A fé não é um ato cego e racional, ao contrário, ela tem que se basear em credenciais que a razão, com seu espírito crítico, examina para averiguar a autenticidade ou não de uma determinada corrente religiosa. Ora, o cristianismo tem as suas credenciais muito significativas, como passamos a considerar. Primeiro, a ressurreição de Cristo, que, conforme São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14 a 17, é a pedra de quina, a pedra angular da fé cristã. Na época dos apóstolos, ninguém pôde provar que o anúncio da ressurreição era falso, embora os judeus muito o desejassem. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 11 ao 15, as autoridades judaicas ofereceram dinheiro aos guardas do sepulcro para que estes dissessem ter sido roubado o cadáver de Jesus enquanto dormia. Queriam assim valer-se do testemunho de guardas adormecidos. Os apóstolos pregoavam a ressurreição de Jesus sem que pudessem ser tidos como mentirosos, a tal ponto que Gamaliel disse ao Sinédrio, o concílio dos judeus: agora digo-vos, deixai de ocupar-vos com esses homens, soltai-os, pois se o seu intento ou a sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los, e não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e seguintes. Ora, nem o fundador de religião ressuscitou como de fato Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o sinete, é o sinal que Deus colocou sobre a sua pregação para confirmá-la e autenticá-la. Conscientes do significado de tal sinete, muitos cristãos morreram mártires em 20 séculos de cristianismo. Ora, ninguém morre por fidelidade a uma mentira ou por uma alucinação, já que cedo ou tarde esta é desmascarada. A mensagem cristã é altamente valiosa, corresponde aos anseios mais espontâneos do ser humano, a ponto que o apologeta, o Tertuliano, que morreu em 220 aproximadamente, pode dizer: alma humana naturalmente cristã. Daí a rápida propagação do evangelho no Império Romano perseguidor, o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos, segundo o mesmo Tertuliano. Aliás, a mensagem cristã aparece como algo que a razão humana não ousaria inventar por si mesma. Com efeito, a filosofia grega conheceu a divindade, mas uma divindade que não responde aos anseios do homem, porque o homem, em sua finitude, não lhe interessa, segundo Platão, ou nem sequer conhece os anseios do homem por ser perfeita, segundo Aristóteles. Ao contrário, em São João se lê não somente que Deus é amor, conforme a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16, mas é o amor que primeiro amou o ser humano, amou gratuitamente o homem rebelde e pecador. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, está escrito o seguinte: ele nos amou primeiro.
Em Romanos, capítulo 5, versículos 6 ao 8, foi quando ainda éramos fracos que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo, por um homem de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Realmente, os filósofos jamais conceberam tal conceito de Deus. A tendência do espírito humano é imaginar Deus como um grande banqueiro ao qual o homem dá para poder receber. Ora, não se encontram credenciais tão eloquentes em algum credo não cristão. Na verdade, o budismo é panteísta, Deus, o mundo e o homem seriam uma única realidade. O Islã fere a lei natural, que é a lei de Deus, admitindo a poligamia. Quanto ao judaísmo, é a expectativa do Messias que comprovadamente já veio. Na verdade, a poligamia não é ferir a lei de Deus, porque os primeiros não tinham casamento, não tinha monogamia. Os seres humanos, os primeiros seres humanos, o homem tinha que comer o maior número de mulheres possível para poder tentar garantir aí um filho vivo e aumentar a sua descendência. Deus permite que haja, no processo evolutivo, né? Deus permite que haja tantas religiões porque é um senso religioso inato em todo o ser humano, ficando a cada qual a liberdade de desenvolver subjetivamente segundo lhe pareça melhor. Daí diversos credos que não podem ser equivalentes entre si, pois há uma só verdade, uma só ética natural, ditada pela lei natural, impressa em todo homem, em todo ser humano. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, Bíblia, até a próxima.